Como ensinar gramática? Devo ensinar gramática? Mas os meus alunos querem falar, eles não querem aprender gramática. Por que eles acham gramática tão chato? Por que eu gosto tanto de gramática? Como fazer para que eles entendam que gramática é importante? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre essa tal de gramática. Eu sou Beth Vasconcelos, você está no canal da Idiomática para Professores, o canal que ensina professores de idiomas a serem professores de valor, que ensinam de verdade e que são valorizados por isso. Eu tenho uma escola de inglês a idiomática há 30 anos, então eu sei muito bem todas as dores, eu conheço muito bem todas as dificuldades que você, professor de idiomas, enfrenta no seu dia a dia. E sei também e conheço muito bem também todas as vontades, os desejos, as dificuldades e os anseios dos nossos alunos. Então, vamos conversar sobre essa tal de gramática. Primeira coisa, de forma geral, tirando nós, professores, que somos apaixonados pelo idioma, que somos apaixonados por estudar o idioma, as pessoas tendem a não gostar de gramática, porque gramática está muito associado a uma forma antiga de se aprender o idioma. Durante anos e anos e décadas, as pessoas só estudavam a gramática do idioma, tinham pouquíssima prática de speaking, tinha pouquíssima prática dos skills. Então, se mostrou uma coisa completamente ineficiente, como era feita antigamente, onde só se estudava gramática e vocabulário. Além disso, vocês já pararam para pensar que nós, no colégio, com exceção daqueles que tiveram a sorte, o privilégio de ter excelentes professores de português, que conseguiam fazer gramática algo interessante, normalmente a nossa experiência com a época do colégio, com a gramática, é de uma coisa chata, que a gente tinha que ficar decorando um monte de coisa e que a gente não entendia muito bem para que tinha que aprender aquilo. E além disso tudo, gramática nos diz o que tem que ser feito. Gramática manda na gente, né? Gramática diz é assim, precisa ser assim, o nome disso é isso, e ninguém gosta de ser mandado. Portanto, de forma geral, alunos não gostam de gramática. De forma geral, professor adora gramática. Entendido isso, sabendo exatamente onde estamos pisando, quem gosta do que e quem não gosta do que, é claro que sempre existirão aqueles alunos que gostam de gramática, sempre existirão aqueles alunos que têm consciência da importância da gramática para a sua fluência, e sempre existirão os professores que também não gostam de gramática, assim como existem os professores que não sabem ensinar gramática, assim como existem os professores que, por incrível que pareça, não sabem a importância da gramática na hora da fluência. Isso é fato, muitos professores não sabem, então aluno não saber é consequência. Eu quero trazer então uma reflexão para vocês. Alguém fala sem gramática? Quando você diz eu trabalho, não, você quer dizer que você trabalha numa empresa, então você quer dizer que você trabalha na idiomática. Se você diz eu trabalho na idiomática, você está usando gramática. Quando você diz eu sou brasileira, você está usando gramática. Ninguém fala sem gramática. Então, se ninguém fala sem gramática, e gramática é uma coisa tão absolutamente necessária, por que essa questão toda ao redor da gramática? Então, vamos lá. Primeiro ponto. É muito importante o aluno entender que ele não vai ter fluência se ele não souber o verbo que ele vai usar. Se ele tiver que parar para pensar qual é o tempo verbal que ele vai colocar naquela frase, se ele tem que parar para fazer essa reflexão que muitos alunos fazem, né? Essa transferência do português
para o idioma que eles estão aprendendo, esse tempo que eles param para fazer essa reflexão, isso impacta na fluência deles. Eles não estão fluindo, eles não estão falando de maneira fluida, porque eles estão tendo que parar para pensar e tal. Estou dizendo que isso não deve acontecer, isso acontece, isso é normal acontecer, dependendo do estágio, do momento que o aluno esteja no processo de aprendizado. A pessoa que é fluente, ela não faz essa parada para pensar qual é o tempo verbal que ela vai usar. E aí, se o seu aluno ainda precisa parar para pensar como que ele bota aquele verbo, como que ele coloca aquela preposição, qual é a forma que ele vai usar, ele não vai ser fluente. Enquanto ele não fizer isso de maneira automática, ele não vai ser fluente. Isso precisa ser explicado para os alunos. Isso precisa ser dito, porque tem muito aluno que acha que vai aprender a falar sem ter gramática, que é só chegar e começar a falar. E o pior, tem professor fazendo isso, tem professor que pega aluno de A1 e vai dar aula de conversação, atrás de aula de conversação, sem estruturar esse processo de aprendizado. Então, isso é uma conversa que precisa ser tida com o aluno. E você precisa entender também que muitos alunos, quando eles dizem eu não gosto de gramática, o que eles estão dizendo? Eu acho gramática chato, eu tenho dificuldade com gramática e eu acho que gramática não funciona, não preciso saber gramática para falar fluentemente. Gente, eles não tiraram isso da cabeça deles. Eles falam isso, eles falam assim, eles dizem isso, eles verbalizam isso, porque durante anos e anos e anos tem todo um marketing dizendo aprenda inglês, francês, espanhol sem gramática, aprenda sem estudar, aprenda em 6 meses. Então as pessoas acreditaram e seria muito bom, né, se a gente conseguisse ficar fluente no idioma sem saber gramática, né? Então as pessoas querem o atalho, as pessoas querem o caminho mais fácil e as pessoas realmente desconfiam de que não precisa de gramática, e não é à toa. Então essa é uma conversa que precisa acontecer. Da mesma maneira que a gente precisa saber que durante muitos anos, como eu falei no início do vídeo, as pessoas estudavam o idioma fazendo exercícios de gramática e ponto. Decorando lista de vocabulário e ponto. Não tinha nenhuma prática, não tinha nada de speaking, não tinha nada de nenhum skill. E aí o professor, a escola, a instituição achava que um belo dia esse aluno ia, como que por milagre, conseguir falar usando tudo aquilo que ele aprendeu fazendo exercício de gramática. Então era um processo extremamente repetitivo, era um processo extremamente monótono e que não levava ninguém a lugar nenhum. Agora, isso não precisa ser assim. Então, essa é a conversa que você precisa ter, claro, com um aluno adulto, com um aluno no ensino médio. Você não vai ter essa conversa com uma criança, com um pré-adolescente, até porque eles provavelmente não vão ter ainda essa compreensão e talvez eles não tenham ainda o ranço, né, a birra com a gramática que muitos adultos já têm. Então, com o adulto, eu acho que é uma conversa que precisa se ter, mas você precisa ir para essa conversa com muita segurança e muito embasado e sabendo, né, defender os seus pontos de vista. E você precisa entender que não precisa ser chato, não precisa ser monótono, não precisa ser repetitivo, vai ser um pouco, mas não um repetitivo chato, monótono, um repetitivo necessário, porque a repetição traz a perfeição, né? A repetição é a prática. E aí, você precisa entender que você precisa encontrar uma maneira de ensinar gramática de uma forma interessante, de uma forma agradável, de uma forma mais lúdica, de uma forma que não seja chato e repetitivo. Por exemplo,
Se você começa uma aula dizendo assim, hoje nós vamos estudar gramática, nós vamos estudar o presente simples dos verbos regulares em inglês. Você já trouxe para a sua aula uma certa antipatia, porque, ai, nossa, eu vou aprender isso, vou ter que aprender o presente simples na afirmativa dos verbos regulares. Nossa, isso já causa um pânico no aluno e isso já causa uma antipatia. O aluno já tem vontade de sair da aula. Ele inconscientemente se desconecta da sua aula. E por que a gente começa a aula assim? Por que vários professores começam assim? Hoje nós vamos estudar gramática. E às vezes ainda dizem assim, hoje nós vamos ver uma coisa de gramática que é muito difícil. Quando você faz isso, você acaba com qualquer expectativa, qualquer possibilidade de ter um aluno engajado a fim de fazer a aula. Agora veja que diferença se você, ao querer ensinar o presente simples, dos verbos na afirmativa, você começar a sua aula dizendo, hoje eu vou ensinar a você ou a vocês como falarem sobre vocês. Hoje vocês vão aprender a falar e a dar informações para outras pessoas sobre vocês. Porque veja bem, quando o aluno diz, eu sou, eu trabalho, eu estudo, ele está usando presente simples. Agora veja como é muito mais agradável e interessante, que dá muito mais vontade de fazer a aula, quando o aluno entende que ele vai aprender a falar sobre ele. Não é muito mais interessante do que o aluno aprender do que ele ouvir que ele vai aprender sobre presente simples dos verbos na afirmativa? Então você, professor, precisa olhar para a gramática como uma coisa de forma diferente. Você precisa enxergar na gramática uma ferramenta para que os seus alunos, que o seu aluno vai utilizar para falar de maneira fluente, para que ele possa enxergar dessa maneira também. Quando o aluno deixar de enxergar gramática como uma coisa, como algo em si, como algo tendo o objetivo em si mesmo, que é aprender aquele tempo verbal, e ele entender que aquilo é uma ferramenta que ele vai utilizar para conseguir falar sobre ele, para conseguir expressar o que ele quer expressar, para conseguir falar exatamente o que ele quer falar. Quando ele entender dessa maneira, a percepção dele de gramática muda completamente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua percepção de gramática. E você tem que mudar porque ele vai mudar a percepção dele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Porque o primeiro ponto, vamos lá, recapitulando, o primeiro ponto é você ter uma conversa com o aluno para explicar a importância da gramática e de como você vai trabalhar a gramática de uma maneira diferente. O segundo ponto é você perceber e olhar e enxergar gramática de uma maneira diferente para que o seu aluno possa também olhar para a gramática de maneira diferenciada, ok? Agora, tendo o aluno entendido a importância, tendo o aluno percebido que vai ser trabalhado de uma maneira diferente, tendo você conseguido enxergar a gramática como uma ferramenta, você precisa levar isso para a sala de aula, porque não adianta também você ter toda essa conversa com o aluno, você explicar isso tudo para o aluno e ficar dando aqueles exercícios e somente aqueles exercícios de repetição, de gramática, de escrever, complete a frase com isso, com aquilo. Não pode ser só isso. Vai ter um momento da sua aula que o aluno vai precisar passar por isso, mas não é só isso. Tem que vir um pouco do lúdico, tem que vir, uma coisa é você virar para o aluno e dizer assim, vou dar um outro exemplo com o presente simples. Uma coisa é você dizer assim para o aluno, escreva 5 frases usando o presente simples na afirmativa. Isso é uma coisa. Escreva 5 frases usando o presente simples na afirmativa. Outra coisa completamente diferente é você dizer assim, escreva 5 frases sobre você. Você já muda tudo.
Quando você transforma a atividade de gramática numa coisa mais lúdica, você traz um interesse, você mostrar gravuras, você ler a letra de uma música que tem aquele conteúdo de gramática que você está trabalhando, você trazer uma poesia, você trazer imagens, você fazer um jogo. Uma coisa é o aluno ligar a coluna da direita com a coluna da esquerda para aprender o passado dos verbos. Outra coisa é um aluno fazer um jogo da memória, brincar de jogo da memória. Outra coisa é um aluno fazer um jogo da velha, com o presente e o passado dos verbos. Olha como muda tudo. Quando você traz o aspecto lúdico, quando você traz leveza para o tema gramática. E isso não é só para criança, não, gente. O adulto adora o lúdico. O adulto adora o divertido, ele adora o diferente. Então, quanto mais duro for o conteúdo, no sentido de mais seco, mais difícil, mais monótono, mais você se esforça para trazer o lúdico, para trazer a brincadeira, para trazer a diversão. E mesmo que você não consiga trazer a diversão, mas que você consiga trazer um outro olhar, porque muitas vezes você não consegue trazer em todas as aulas serem divertidas, todas as aulas serem... Não, e nem precisa. Mas você pode trazer uma música, uma poesia, um trecho de um filme, uma propaganda divertida, um post do Instagram sobre aquele tema que contenha aquele conteúdo de gramática que você está trabalhando. E principalmente de tudo que eu estou falando para vocês hoje, o mais importante, traga para a gramática um aspecto comunicativo. Faça atividades comunicativas. Só assim o aluno vai entender a importância da gramática como elemento fundamental para o desenvolvimento da fluência. Só assim o aluno vai entender a aplicabilidade disso que ele está estudando. Então, gramática tem que sempre vir para uma questão comunicativa. Dependendo do método que você utilize, você vai começar pela questão comunicativa ou não. Você pode começar apresentando e depois você sistematiza e depois você pratica e depois você traz para uma atividade comunicativa. Em alguns métodos você vai fazer o inverso e vai começar pela atividade comunicativa. Não importa, é o método que você optou por usar ou o método que você tem que usar, dependendo do lugar onde você esteja ensinando. Mas de uma maneira ou de outra, é essa aplicabilidade na comunicação que vai fazer com que o aluno, primeiro, entenda a importância da gramática. Segundo, que ele consiga que ele consiga realmente usar de maneira fluida. A gente não pode, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, trabalhar a gramática como um fim em si. A gente não pode querer que o aluno aprenda o passado do verbo, aprender o passado do verbo, que ele aprenda os modais para aprender os modais. Ele tem que aprender para ele poder comunicar alguma ideia. E, inclusive, essa é uma dica que eu dou para muitas situações nas quais o aluno ele ainda está resistente a aprender uma determinada estrutura. Às vezes, o aluno, ele praticamente diz, e às vezes ele diz realmente, eu não vou precisar nunca disso, eu não preciso dessa estrutura, eu não vou precisar, nunca vou usar isso. Nesse caso, sinceramente, gente, peguem a frase correspondente em português e diga como você diria isso em inglês. E aí ele vai entender a aplicabilidade. Essa concretude que a gente precisa dar para a gramática. Porque uma coisa é você querer que o aluno aprenda o past perfect, né, dos alunos, os professores de inglês, quer que o aluno aprenda o past perfect de qualquer maneira. Mas para quê? Eu nunca vou precisar disso, eu uso passado simples.
Só que quando ele se depara com uma frase que ele teria que dizer em português, quando eu cheguei no aeroporto, meu voo já tinha decolado, ele entende a aplicabilidade daquela estrutura gramatical. Se torna concreto. A necessidade dele aprender aquilo se torna real. E isso muda tudo. Ninguém quer perder tempo aprendendo uma coisa que não é aplicável. E eles acham que é uma perda de tempo. E é uma perda de tempo, né? Você vai aprender uma coisa que não serve para nada? Só que o aluno, muitas vezes, ele tem essa percepção de que aquilo não serve para nada. Então, você precisa, muitas vezes, mostrar de uma maneira muito concreta para que aquilo serve. Usando um exemplo em português, dizendo que você precisa disso caso você queira construir uma frase assim. Então, trazer o lúdico, explicar a importância, trazer a comunicação, usar a estrutura gramatical numa atividade comunicativa, trazer concretude, aplicabilidade, mostrar isso para o aluno é fundamental. Cada vez mais existem alunos que, depois de um tempo, percebendo isso e tendo essa relação com a gramática, eles querem cada vez mais estudar gramática. Eu vivo isso na idiomática. Porque é como se, de repente, se descortinasse na frente deles a importância daquilo que eles sempre tiveram ou uma certa resistência ou ignorância, porque muitas vezes eles não sabem, eles não querem, eles acham que não é importante, porque eles não compreendem a importância daquilo. Então, cada vez mais, o aluno, ao perceber tudo que muda na vida dele quando ele começa a entender e a usar gramática de uma maneira correta, ele quer cada vez mais e mais. Então, tenham essa atitude. E gramática, sim, pode ser divertido, da mesma maneira que vocabulário pode ser super chato e super divertido. Você pode dar uma aula de vocabulário extremamente chata, com uma lista de palavras que os alunos têm que ficar repetindo e decorando, e você pode dar uma aula de vocabulário extremamente agradável, usando jogos, fazendo uma dinâmica de grupo, usando movimento, usando música, a mesma coisa com gramática. Agora, uma coisa, meu último conselho é: estejam preparados para ensinar gramática. Muitas vezes o professor ele não está preparado e ele confunde, ele acaba confundindo mais o aluno porque ele está um pouco confuso com os conceitos, com a terminologia, com o uso, com as exceções. Então, esteja preparado, conheça a gramática do idioma que você está ensinando para você poder tirar todas as dúvidas do seu aluno, para você poder, na hora que o aluno, que você acabou de ensinar uma coisa, o aluno vira para você e diz assim: mas professor, eu vi numa música o contrário, ou eu ouvi num filme a pessoa falar de outro jeito. Esteja pronto para esses momentos, porque quando você não está pronto para esses momentos e você é meio que pego de surpresa, você acaba tirando um pouco da credibilidade daquilo que você está ensinando para o seu aluno. Então, se prepare, esteja preparado, entenda a gramática do idioma que você está ensinando e, principalmente, entenda como você pode explicar de uma maneira fácil de entender para o aluno. Muitas vezes o professor acaba confundindo o aluno porque ele dá uma explicação confusa. Muitas vezes o professor acaba confundindo o aluno porque o exemplo que ele usa, a frase que ele usa como exemplo, para exemplificar aquele ponto de gramática, é uma frase dúbia, é uma frase que pode ser utilizada de uma outra maneira. Isso acaba trazendo uma confusão para a cabeça do aluno. Então, saber a gramática é muito importante. Agora, saber explicar. Não assuma que você vai explicar muito bem, que você vai dar uma explicação linda porque você sabe aquele assunto. Ah, não, isso é fácil, isso eu sei.
não necessariamente você vai saber explicar. Então pense muito bem, prepare muito bem, saiba, se prepare, pense em como você vai explicar, levando em consideração aquele aluno ou aquela turma, porque sim, a maneira como você explicou para o aluno A não necessariamente vai funcionar com o aluno B, provavelmente não vai, porque são alunos diferentes, têm processos de aprendizado, estilos de aprendizado diferentes. Então você precisa sim estar preparado, saber como que você vai explicar. Você vai usar o quadro, você vai fazer um desenho, você vai compartilhar a tela do seu computador, você vai trazer exemplos. Quais exemplos? Em qual ordem? E se o aluno não conseguir aprender da primeira vez? Se ao final da sua explicação você entender que o aluno não entendeu, como é que você vai fazer? Você vai dar a mesma? Você vai repetir a mesma explicação? Não, isso é um outro erro que eu vejo professores cometendo. O aluno não entendeu, o professor repete exatamente a mesma explicação, exatamente como explicou a primeira vez. Gente, se o aluno não entendeu a primeira vez, ele não vai entender a segunda. Eu não estou falando aqui do aluno que não esteja prestando atenção, eu estou falando do aluno que está prestando atenção, mas ele não entendeu. Então, não adianta você repetir a mesma explicação. Não adianta a gente querer fazer a coisa da mesma maneira e ter um resultado diferente. Então, isso precisa ser pensado. E se o meu aluno não entender essa explicação? Quais são os problemas que eu posso ter com essa explicação? Qual é a outra explicação que eu vou dar? Quais são os outros exemplos que eu vou dar? Isso tudo é fundamental. Isso tudo faz com que a aula de gramática fique muito mais fluida, muito mais agradável, muito mais interessante. Eu tenho certeza absoluta que se você anotar todos esses pontos que eu trouxe para você, a sua relação com o ensino de gramática vai mudar e a relação do seu aluno com o aprendizado de gramática vai mudar completamente. Ok? Muito bem. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou te pedir uma coisa: manda esse vídeo naquele grupo de professores, manda esse vídeo para os seus colegas professores, porque eu quero cada vez mais e mais ter mais professores aprendendo a serem professores de valor, que ensinam de verdade e que são valorizados por isso. Então, compartilhe esse vídeo, curta, ativa o sininho para não perder as próximas aulas e comente aqui embaixo. E se você tiver dúvidas, perguntas, comentários, coloque aqui embaixo que eu vou responder, eu vou ler tudo e assim a gente continua a conversa. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua presença no canal e até a próxima aula.